Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jeremias Silva. É uma honra e é um privilégio poder mais uma vez estar adentrando no seu lar, na sua casa e fazendo desta mesa uma mesa de crescimento espiritual, uma mesa onde nós trataremos de assuntos importantes relacionados ao reino do céu. Para você que está nos acompanhando durante o dia, bom dia, a paz do Senhor. Para você que nos acompanha à tarde, boa tarde, a paz do Senhor. E à noite, a boa noite e a paz do Senhor Jesus. Porque nós estamos ao vivo e a cores aqui na região de São Miguel Paulista, na rua Inhabatã, número 270, diretamente do templo da ADSL, Ministério São Lourenço da Serra, em São Miguel Paulista, tá? Para você que está entrando conosco aí ao vivo nesse podcast, nos ajude aí, comente, curta, compartilha, divulga aí no grupo da família, divulga no grupo da igreja, porque hoje o tema é muito importante. Nós estamos no mês de outubro e é o mês que se comemora a Reforma Protestante. E nós iremos falar sobre ela, sobre a Reforma Protestante. Para ser mais preciso, dia 31 de outubro, que é amanhã, se comemora a Reforma Protestante, mas afinal de contas, o que é isso? O que é a Reforma Protestante? Quais os desdobramentos? Qual a sua importância para a igreja na atualidade, para a igreja nos dias em que ela aconteceu? Então nós estaremos aqui nessa noite falando sobre esse tema. Gente, se você está ao vivo conosco aí, não esquece de comentar, não esquece de curtir, porque quando você reage com a plataforma do YouTube, a plataforma entende que o conteúdo é relevante, e de fato o é, ela automaticamente vai divulgando para mais pessoas essa live. Então, para você não custa nada, mas para nós aqui dá trabalho para fazer, dá um pouquinho de trabalho para fazer. Então, nos ajude aí, para você não vai custar nada, é só apertar o botão aí do gostei, do compartilhar, do comentar, e vai ser bênção, vai ser vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Na técnica também deste podcast, mandando e desmandando, fazendo acontecer. Hoje ela está meia um pouco triste, pastor. Hoje ela está um pouquinho mais do que o comum, um pouquinho mais grossa. Sabe por quê? Porque ela perdeu o carregador do iPhone, e aí ela tá meio assim. A Camille Kailani, por trás das câmeras, abrilhantando essa programação. Ela até colocou a touca, ela ficou com vergonha. Ninguém tá te vendo não, Camille. E também o Ítalo, que sempre aqui vem nos dar um apoio. O Ítalo, que fica atrás dos bastidores, tirando as fotos, fazendo aqueles vídeos super interativos que vocês comentam, curte, que vocês super amam. É essa galera que fica por trás aqui. Também não posso me esquecer de falar do Eduardo, o Eduardo que está ali fora lá. Ele já ajudou aqui na montagem do cenário. Agora ele se encontra recolhendo os lixos e colocando para fora, para o lixeiro levar os lixos. Então, essa galera que fica aqui por trás das câmeras, nos auxiliando, nos apoiando, fazendo acontecer essa live, tá bom? Gente, não esquece de curtir, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, tá bom? Entra aí, manda geral. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também, tá bom? Se inscreve aí no canal, aperte o botão aí de se inscrever, nos ajude de alguma forma a glorificar o nome do Senhor através das plataformas digitais, tá bom? Nós já vamos iniciar esse bate-papo, mas antes da gente iniciar esse bate-papo, eu não posso deixar de falar, de divulgar os nossos parceiros, os nossos patrocinadores. Nós estamos com um patrocínio com a empresa NS Comunicação Visual. É uma empresa que é especialista no ramo visual. Tudo que você possa imaginar de comunicação visual, banner, fachada, letreiro, ACM expandido, tudo. E se você falar que você ouviu aqui no podcast Papo de Crente,
se você chamar o Gabriel ou o Ítalo, tá? Vou logo aqui entregar o nome aqui dele. Vou entregar o segredo. O Gabriel ou o Ítalo, você vai ganhar um Super Master Blaster Mega Plus Advance desconto, tá? Então chama lá o Gabriel ou o Ítalo e fala que você ouviu aqui no podcast Papo de Crente. Você, pastor, você, micro, médio, grande empreendedor, tá? Que tem a sua empresa, quer reformar a fachada, quer melhorar o visual da sua fachada, chama lá o Gabriel. Nós vamos colocar um vídeo aí também de propaganda da nossa parceria com essa empresa e logo após o vídeo nós entraremos aqui apresentando o nosso convidado e batendo esses papos que eu tenho certeza que vai agregar muito em nossas vidas. Coloca aí, Camille. Voltamos. Estamos aqui de volta, tá bom? Estamos aqui de volta. Antes da gente começar, meus irmãos, para você que está acompanhando aí, tá bom? Na plataforma do YouTube, se você tiver no celular, ela está na parte superior, tem uma catraquinha ali. Você aperta naquela catraquinha e coloca assim, melhorar a qualidade ou qualidade avançada da imagem. Alguma coisa assim do tipo. Você vai lá, aperta e você vai colocar a qualidade mais avançada, tá? E automaticamente o YouTube ele vai melhorar a qualidade da sua imagem, porque infelizmente o YouTube ele não entrega em 1080p, né, em HD, numa imagem melhorada, ele vai automaticamente derrubando a qualidade do vídeo, mas se você fizer isso vai dar certo e vai ficar muito bom aí a qualidade do vídeo, tá bom? Não esquece aí de se inscrever no nosso canal, beleza? Gente, eu estou com um convidado aqui para lá de especial, um amigo que eu conheci o ano passado, né, pastor? Isso mesmo. O ano passado ele veio direto ali de Santa Catarina, ali próximo do Camboriú. O homem é brabo. O homem, ele faz acontecer. O homem é pregador itinerante, o homem é pastor, é professor de história, é teólogo. O homem de tudo ele faz um pouquinho. O nosso querido pastor Vitor Brito, direto ali de Santa Catarina, aqui para a região de São Miguel Paulista, para falar conosco sobre a reforma protestante. Pastor Vitor Brito, uma alegria, um privilégio te receber aqui. Fique à vontade, querido, para se apresentar melhor para o público que está nos acompanhando ao vivo e para aqueles que vão entrar mais tarde ou outro dia nessa live. Bem, a paz do Senhor a todos. Eu quero tão somente agradecer o ensejo e a oportunidade de poder estar aqui pela primeira vez nesse podcast, a qual iremos tratar de um assunto bastante pertinente, de uma importância tão grande para a comunidade cristã. Eu, pastor Vitor Brito, como já foi apresentado, realmente, pastor Jeremias, eu fico lisonjeado pelo convite que nos é proporcionado. Então, nesse dia de hoje, você que gosta da temática de teologia, você que gosta de história, você que gosta de cultura cristã, esse é o momento, esse é o bate-papo ao qual estaremos aqui tratando acerca da reforma protestante. Obrigado, é um prazer poder estar aqui hoje. Maravilha, maravilha. Deixa eu também aqui já mandar um alô para os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo. Você também nem me avisa, né, Camila? Me ajuda, né? Está conosco aqui a Janice, direto da Bahia. Diaconisa Márcia Gisele, aqui de São Miguel Paulista. A paz do Senhor, meus irmãos. Cantora Ellen Brito. Evangelista Orlando Ribeiro.
Meus irmãos, a paz do Senhor, muito obrigado por vocês estar aqui conosco. Fique até o final. Para você que ficar conosco aqui até o final, vai poder fazer a sua pergunta ao pastor Vitor Brito e ele irá responder aos irmãos que estão conosco. Pastor Vitor Brito, dito isso, se apresentado, vamos entrar no tema dessa live, desse podcast, que é sobre a Reforma Protestante. Vamos auxiliar os irmãos na dúvida, quem tiver dúvida sobre esse tema ainda, tá? Pastor, o que é a Reforma Protestante, ou o que foi a Reforma Protestante? Como podemos definir aí para os irmãos que não estão nos acompanhando, que não tem nenhum conhecimento sobre esse assunto, que de repente não sabe, ou que quer entender melhor? Conta para nós aí o que é a Reforma Protestante. Boa pergunta. Para início de conversa, é necessário que nós tenhamos o conhecimento da etimologia da palavra. Então, o termo reforma, nada mais, nada menos, quer dizer mudança, transformação. Reformar quer dar uma nova página, reformar quer dizer trazer uma nova cara para aquele ambiente ou para aquela estrutura. E quando nós falamos acerca da Reforma Protestante, é importante termos aqui a noção que são duas palavras que, por sua vez, faz uma junção e que, consequentemente, trata acerca de uma mudança de uma conjuntura religiosa, de uma conjuntura dogmática, de uma conjuntura teológica, espiritual, daquele contexto a qual estava sendo desencadeado. Então, a Reforma Protestante foi um acontecimento a qual o seu marco inicial acontece no dia 31 de outubro de 1517, ao qual Lutero está na Catedral de Wittenberg, onde também era a universidade em que ele lecionava, e ali ele propaga as 95 teses, que por sua vez foram 95 teses baseado em seus estudos que proclamavam a universalidade de Deus e a salvação pela graça. Esta tese que Lutero propaga vem com um sentido crítico de trazer, por sua vez, uma mudança em toda a conjuntura teológica que, por sua vez, a Igreja Católica tinha. O interesse de Lutero, inicialmente, nunca foi, já quero deixar bem claro, se desvincular da Igreja Católica. Não era esse o interesse inicialmente, pastor Jeremias, mas, consequentemente, fazer com que houvesse uma mudança na conjuntura dogmática, na conjuntura teológica, que, por sua vez, a Igreja Católica utilizava naquele contexto histórico. Vale lembrar que Lutero ele foi um monge agostiniano. E Santo Agostinho, que é um dos teólogos que, por sua vez, tem uma grande influência no pensamento teológico de Lutero, já havia tratado sobre a questão da salvação pela fé e a justificação do cristão por meio da graça divina. Claro que Lutero vai ampliar esse pensamento, também imbuído de outros teólogos que virão antes dele, e isso vai fortalecer uma série de questionamentos que, por sua vez, a igreja propagava a salvação que meio que por meio de indulgências, meio que por meio de simonia, que era uma troca de objetos espirituais para conceder a salvação, e, consequentemente, esse será um dos pilares que vão caracterizar o que chamamos de Reforma Protestante, que vai levar à ideia de protestar, ou seja, de não aceitar, de levar à frente essas mudanças que, consequentemente, vão trazer mais à frente uma série de instituições religiosas que vão se formar ao longo da história. Maravilha, pastor, maravilha. Então, de uma forma sucinta aqui para os irmãos que estão nos acompanhando, reforma é trazer uma mudança. Trazer um significado original para aquilo que estava desvirtuado, né? Isso, repaginar. Repaginar, a qual o principal reformador, que o senhor já mencionou aqui, foi o Martinho Lutero, né? E quais foram os principais motivos desta reforma protestante? Ótimo. Olha só, a gente precisaria de um tempo para poder expor
toda a conjuntura histórica, mas nós temos alguns pilares que são extremamente importantes. Primeiro, nós precisamos conhecer a época, e a época a qual Lutero ele nasce e, consequentemente, ele vem desenvolver os seus estudos, é marcado como Idade Moderna. E na Idade Moderna, nós percebemos que existe uma série de transformações que estão acontecendo. Entre elas, ali, nós veremos o marco das grandes navegações, o renascimento cultural, ou seja, a retomada dos valores greco-romanos, a ideia do humanismo, a visão antropocêntrica do homem, e a Igreja Católica, por sua vez, tenta resistir a todo esse choque cultural que, por sua vez, está sendo impregnado na Idade Moderna. O homem, por sua vez, agora, ele quer começar a caminhar por si. Então, a Igreja, ela vem com um movimento de resistência, fazendo com que esse homem que agora quer buscar o conhecimento, desvinculado da Igreja, ele, consequentemente, saia desse cabresto. E a Igreja utilizou a forma de dominação por meio, né, dos seus dogmas, para centralizar o pensamento da mentalidade do homem da época. Então Lutero ele vem com essa influência desse contexto e daí aumenta o seu senso crítico. Vale lembrar que Lutero ele não é o único reformador, ele é o principal, segundo a historiografia, né, da história da igreja. Mas antes do Lutero, nós temos John Huss, que vem 100 anos de Lutero, e também nós temos ali John Wycliffe, na Inglaterra. Ou seja, já haviam outros pensadores que, por sua vez, já estão desencadeando um senso crítico em relação a questões dogmáticas da igreja, dentre elas a questão de como obter a salvação. Então, o que acontece? Esse contexto de resistência está sendo influenciado por uma série de transformações que a Europa está passando nesse presente século, e isso vai contribuir, por exemplo, para que Lutero venha desenvolver uma teologia a qual esteja mais fidedigna às Escrituras. E, além disso, por exemplo, uma das questões que a igreja condenava e que Lutero, por sua vez, era contra, era a questão da usura. Em que sentido? De que a igreja condenava todo aquele que viesse acumular bens materiais. E, em detrimento a isso, Lutero ele coloca em um dos seus questionamentos que o homem pode sim prosperar, que o homem pode sim obter bens materiais, sem que ele venha perder a salvação. Isso também influencia uma nova classe que é característica dessa época, que é a burguesia, ao qual a burguesia ela vem de forma emergente e vem crescendo economicamente nesse contexto, e ela também necessita ser alocada, inserida, porque já que a igreja condenava a usura, ela condenava a prosperidade dessa nova classe que, por sua vez, estava se formando, que era a burguesia. Tanto é que na história de Lutero, ele vai ser levado à dieta de Worms para tentar ali refutar a sua teologia, e ele se nega, ele critica, e ele vai ser ali meio que excomungado pela igreja, condenado como herege. E para não morrer, ele vai acabar sendo abraçado pelo príncipe Frederico III, e nesse contexto de ser abraçado pelo príncipe Frederico, que apoiava a burguesia, o que acontece? Ele vai ter ali a liberdade para que anos depois ele comece a traduzir a Bíblia do latim para o alemão, trazendo então o que nós chamamos de acesso popular à comunidade, ou seja, porque a Bíblia, por sua vez, naquela época, ela era uma forma de conhecimento limitado. Nem todos sabiam latim e nem todos tinham acesso à Bíblia. Então Lutero vai ser um desses teólogos. Antes dele também já há outros teólogos que pensam nisso. Por exemplo, John Wycliffe, ele traduz para o inglês. E o que acontece? O Lutero vai traduzir para o alemão, e na sua comunidade, na sua região, né, ele nasceu em Eisleben e viveu ali em Wittenberg. E o que acontece? Ele vai fazer com que haja uma popularização do conhecimento bíblico através da tradução do alemão, para que todos possam ter acesso às escrituras sagradas e, consequentemente, possa ampliar o contexto de conhecimento da palavra de Deus. Então, por isso, nós percebemos que seria uma forma de protestar com todo aquele domínio ideológico monopolizado da Igreja Católica naquele contexto histórico. Legal.
Pastor, então havia um monopólio da igreja na época, a qual não permitia o acesso da Bíblia Sagrada, da leitura a outras pessoas, era um acesso limitado, nem todos tinham acesso, e aí Martinho Lutero, tendo essa visão, este conhecimento, ele vai lutar, ele vai protestar para que a Bíblia, para que outras pessoas também tenham acesso à leitura da palavra de Deus, acesso a esse entendimento? É isso, pastor? Sim, com certeza. Não apenas a questão da amplitude do acesso ao conhecimento, mas também de uma reforma teológica, cujo um dos principais pilares do pensamento luterano, influenciado por Santo Agostinho, é a ideia da salvação do justo por meio da fé. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, isso entra em contradição a um dos principais pilares da Igreja Católica, que via como indivíduo alcançar a salvação, por exemplo, realizar a prática da indulgência, a qual ali muitas das vezes ele pagava para que os seus pecados fossem perdoados, fazia uma série de sacrifícios, muitas das vezes desnecessários. Quem assistiu aquele filme Lutero vai ver que uma vez faz uma retratação de que Lutero está subindo algumas escadas, como se estivesse pagando um preço, né, um preço, e pagava ali mesmo para que pudesse ter os seus pecados perdoados. E no filme, é muito interessante essa questão do filme, ele começa a questionar isso. Porque se Deus é um Deus de amor e misericórdia, o que levaria então a graça de Deus por nós? E outro detalhe, que Lutero também começa a questionar, e isso é tema das suas 95 teses. Qual foi o significado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Se Cristo morreu por nós, então por que pagamos meio que tributos, como a simonia ou a indulgência, para alcançarmos a salvação? Se o sacrifício de Cristo é suficiente, então por que praticamos meio que sacrifícios, como a igreja, muitas das vezes, ela incentivava práticas ritualísticas de sacrifício, como, por exemplo, a automutilação do indivíduo, para perdoar os seus pecados. Então Lutero começa a estudar essa teologia, já influenciada pelas ideias de Santo Agostinho, baseado nas Escrituras, tanto é que um dos livros, na verdade uma das epístolas que mais influencia Lutero, é a Epístola aos Romanos, ao qual é um grande compêndio teológico, e que, por sua vez, ele começa a trazer esses questionamentos e o esclarecimento, a iluminação, acredito eu, sem sombra de dúvidas, iluminado pelo Espírito Santo, para trazer essa reforma na ideologia do pensamento teológico para a humanidade. Então, por isso, Lutero ele é um dos grandes pilares da reforma protestante, sem sombra de dúvidas. Claro que ele não é o único e não deve receber, eu costumo dizer, a glória é só por isso. É uma construção teológica ao longo do tempo, ao qual o estopim culmina com as 95 teses pregadas na Catedral de Wittenberg em 1517. Legal. Pastor, e assim, nós estamos falando de uma época 1517, século XVI. Século XVI. Isso. Que existia um monopólio na igreja. Sim. A igreja estava dominada. Quem eram os principais dominadores da igreja? Bem, olha só. A igreja ela foi formada, a Igreja Católica, Apostólica Romana, que é essa que está tendo o poder. Essa que nós temos hoje, a Igreja Católica, Apostólica Romana. Isso mesmo. Nós sabemos que houve um cisma durante a história, né? Que houve o rompimento entre a Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, e a Igreja Bizantina, a Igreja Ortodoxa. Lá na Rússia, naquelas regiões ali que vão até o Oriente Médio, que professam a fé cristã ortodoxa, principalmente ali na Rússia, em Constantinopla, que era o antigo Império Bizantino. Porém, a Igreja Apostólica Romana, ela teve e ela tem até hoje uma proporção muito maior. Isso em decorrência também que a Igreja Católica é um período das grandes navegações, ela vai ser uma das maiores financiadoras da expedição das grandes navegações na América. E, consequentemente, isso vai fazer com que, através dessas expedições que vão acontecer, a Igreja Católica vai aumentar
e expandir a sua fé ao encontro desses povos autóctones, como chegou, por exemplo, aqui no Brasil. Isso vai contribuir com o passar dos anos para o crescimento exponencial da Igreja Católica ao longo do tempo. Mas respondendo a sua pergunta, pastor Jeremias, é o seguinte: nós precisamos lembrar que a figura de poder da Igreja Católica está concentrada na figura papal. O Papa é o sacerdote, né, soberano sobre a Igreja e ainda ousadamente lhe digo, de forma herética, cujo há um termo em latim que diz, né, vicarius et filii Dei, quer dizer o substituto do Filho de Deus, que na verdade nós sabemos que o Consolador é o Espírito Santo e ele que está aqui para dar perpetuidade à obra de Deus na terra. Então aqui já percebemos que a figura papal, ela vem como um substituto ou representante de Deus na terra. E isso já, teologicamente, como protestante, já entra em contradição, porque aquele que veio dar continuidade à obra de Deus é o Espírito Santo. Sim. Tá bom? Sem contar uma série de coisas que o próprio Lutero condena e abomina, né? Na questão do culto ser só falado em latim, não dando acessibilidade ao povo, a questão da tradução da Bíblia só para o latim, a questão dos pecados serem perdoados com a figura de um sacerdote, né, que ali vai descrever quantas rezas ele deve fazer ou quanto ele deve investir para ter os seus perdões perdoados. Lutero vai dizer não, a salvação é pela fé, pela graça, e isso eu sou justificado não porque eu mereço, mas porque Cristo pagou o preço na cruz por nós. E aí então nós veremos que Lutero ele vai dizer que só as Escrituras é a base para a nossa fé, né? Que, além disso, a fé é o principal mecanismo para alcançarmos a Deus, que as Escrituras Sagradas, elas são a nossa bússola, e que, além disso, a manifestação do poder de Deus, por meio do Espírito Santo, vem revelado por meio da palavra de Deus, e ela é fidedigna e fiel de toda aceitação. Pastor, e a partir de quando que Martinho Lutero ele começa a se incomodar com tudo isso que ele está assistindo, que ele está vendo os líderes religiosos da época no monopólio da igreja? Como o senhor falou, a salvação através de indulgência, a burguesia, a luxúria, tudo isso que o senhor falou. A partir de quando que essa luz começa a acender em Martinho Lutero e ele começa a se incomodar com isso? Eu vou lhe responder com uma datação, tá bom? Universidade de Wittenberg, lá tem até uma retratação no filme Lutero, né? Não que eu estou me baseando no filme, mas o filme retrata um pouco disso, quando ele está na universidade, e ele começa a ter os seus questionamentos diante das aulas com os seus alunos, ao qual fazem perguntas para eles, e os alunos também estão angustiados. Os alunos na universidade também têm seus anseios e seus questionamentos. Lutero não é o único. Lutero já é uma expressão de representatividade de uma pequena massa de críticos, de estudantes de teologia da Catedral de Wittenberg, que também tem os seus questionamentos acerca da própria produção literária feita pela própria igreja. Tanto é que em 1517 ele já ali propaga as 95 teses e prega mesmo, né, literalmente ele prega na porta da catedral e ali meio que chama para um desafio. É um desafio provocativo aos reitores, aos demais professores que seguiam uma linha, mesmo alguns até como ele, questionando. E é o que nós vemos, por exemplo, nos dias de hoje também. Existem, às vezes, instituições religiosas que pessoas estão ligadas e presas e muitas das vezes não concordam com aquilo que está sendo ensinado. Tanto é o que o termo heresia, do latim, haereses, na verdade significa aquele que não aceita ou que contesta diante de um conhecimento que está sendo dado ali, tido como uma única verdade. Tanto é que o contexto de herético e heresia, ele tem um contexto até ambíguo. Por quê? Porque o herético é aquele que não aceita, que contesta e que tem fundamentação para contestar. Só que o termo heresia, hoje, ela leva mais no sentido mais pejorativo, que é só aquele que ensina ou que contesta o que está errado. Por exemplo, Lutero era visto como um herético para aquele contexto, mas não sabendo que esta heresia, no sentido de contestação, hoje, predominantemente,
teologicamente falando, foi uma grande iluminação e esclarecimento da teologia cristã para a humanidade. Maravilha, maravilha. Pastor, e o senhor falou que Martinho Lutero se revolta com isso a partir de perguntas dos seus alunos na escola, os alunos a qual ele ministrava, e ele, em 1517, ele prega as 95 teses. Isso. E qual foi o impacto disso para a época, para a liderança, para os seus alunos? Qual foi o impacto que isso ocasionou ali quando Martinho Lutero dá esse estupim e prega ali no castelo de Wittenberg as 95 teses? Bem, olha só, historicamente falando, quando Lutero propaga isso, causa um grande alvoroço para a comunidade teológica católica da época. Lutero, por sua vez, ele vai ser levado para o que nós chamamos de dieta de Worms, ao qual ele vai ser meio que impulsionado e obrigado a refutar as suas ideias teológicas. Porém, Lutero se mantém firme. Por um momento, segundo alguma historiografia, ele até tentou hesitar devido à pressão e o risco de vida que ele poderia correr, porque até naquela época nós sabemos dos autos inquisitoriais, a Santa Inquisição, que poderia ser uma questão até de ser levado para isso e morrer por conta disso, porque a igreja tinha um monopólio tão grande que o indivíduo que pregasse contra os valores da igreja, além de ser considerado como herético, ele deveria morrer. Tanto é que houveram alguns, como por exemplo John Hus, que 100 anos, o famoso ganso, né? O que acontece? O cisne, que vai ser a ideia do Lutero, o que acontece? O John Hus vai morrer na fogueira, porque ele questionava a igreja, né, sobre a questão da salvação. Ele questionava a ideia da monopolização das escrituras sagradas. E ele vai ser levado e queimado na fogueira, né? Então, o que acontece? Até tem uma brincadeira, porque 100 anos depois, Lutero vem, né? Então, assim, o John Hus, ele morre, e depois desses 100 anos, alguns até dizem, se cumpriu a profecia. Lutero vem e dá continuidade a esse projeto que o John Hus havia falado há 100 anos antes. E o que acontece? O Lutero vai ser levado e ele terá um amplo apoio popular. E quem será a camada social que vai apoiar o Lutero? A burguesia da época. Essa burguesia, preocupada com a salvação também, né, preocupada com a prosperidade que está tendo, porque a Igreja Católica, por sua vez, condenava essa prosperidade burguesa, o que vai acontecer? Ele vai ter o apoio. E esse príncipe Frederico II, a historiografia, terceiro, príncipe da Saxônia, vai abraçar o Lutero e vai dar fuga para ele. E é aí que ele vai ter, então, a liberdade, com tempos depois, para traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Vale lembrar também que Lutero, ele tem esse refúgio e ele vai também contribuir para que outros pensadores que estavam meio que ali no armário, escondido, né, comecem a contribuir numa produção literária teológica. E o mais interessante, falando um pouco sobre a história de Lutero, para quem não sabe, Lutero ele também questionava muito a questão do celibato, ao qual os clérigos, né, as autoridades da Igreja Católica viviam sobre esse voto celibatário do qual não se casavam. E Lutero, ele era um monge agostiniano e, por sua vez, antes, ele seguia as riscas. Mas Lutero ele vai quebrar um paradigma interessante, segundo a história de Lutero. E Lutero vai se casar e ele se casa com uma freira, tá bom? Eu vou até fazer uma cola aqui. Ele vai se casar com uma freira e, nesse casamento, ele vai ter 6 filhos. Ele vai ter 6 filhos com essa freira que ele se casou, tá? Aí, só para lembrar aqui o nome da freira, é a Catarina von Bora, ex-freira, e tiveram juntos 6 filhos. Legal, maravilha. Pastor, e os cinco principais pontos que foram conhecidos também por Lutero? Olha só,
Essa pergunta que você acabou de me fazer, na verdade, alguns dão legalidade assim, a Lutero, mas na verdade, esse pensamento, ele na verdade é uma construção que vai acontecer. Então, a Bíblia, ela é um instrumento de regra e prática cristã. Isso que Lutero quer deixar claro, que a sola scriptura, ou seja, somente as escrituras. Porque o que acontecia na época? Lutero, ele estava questionando que a igreja colocava os seus dogmas acima das escrituras. E, por sua vez, Lutero via que isso não era conivente. Porque se a revelação vem por meio da escritura, por que então esses dogmas, que por sua vez eram dogmas humanos, falavam mais? Havia isso era até do credo católico, do credo católico, na verdade, que a instituição está acima da escritura, como, na verdade, Lutero defendia ao contrário, a dialética era o contrário. A escritura está acima dos dogmas humanos. Então é esse contexto que Lutero está vivendo, onde os religiosos da época dizem que a igreja está acima da Escritura Sagrada. Isso. Acima da Bíblia. Isso, que é o que chamamos de sola scriptura, né? Somente as Escrituras, ela é a única autoridade em questões de fé e prática. E os protestantes vivenciam isso. Não é? A sola scriptura coloca como prioridade a Escritura Sagrada, ou Logos, o Verbo que se fez carne, a palavra viva, como regra de autoridade da nossa fé cristã. E não necessariamente a interpretação ou os dogmas da igreja acima da Escritura Sagrada. E, além disso, nós teríamos ali o segundo, que seria o sola fide, que somente a fé e a salvação, ela é recebida por meio de Jesus Cristo e não pelas obras, a qual a Igreja Católica colocava também o exercício das obras acima do exercício da fé. Até o texto bíblico diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se nela esperam. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho, pela fé entendemos que os mundos foram feitos por meio da palavra de Deus. Então, o que a gente entende? A fé, ela é o mecanismo aproximador e revelador, né, do propósito de Deus para a nossa vida. Então, a fé, ela supera as obras e é por meio da fé que alcançamos a salvação. E essa também é uma das questões que o Lutero propõe. Você falou 2 pontos que... Terceiro seria a sola gratia, né? Só a graça. Ou seja, a salvação vem por meio da graça, que é favor imerecido, né? É dom de Deus, não é favor nosso. Então, o que entendemos com isso? Que a graça, ela vem por meio do ato vicário de Jesus Cristo ter dado a sua vida na cruz do Calvário. Né? O quarto seria sola Christus, né? A qual ali Jesus, ele é um intermediador entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus, ele é um mecanismo que, por sua vez, nos conecta com Deus. Nada o homem tem se do céu não for lhe dado, e por meio de Jesus, por meio da explanação do Evangelho, por meio do caminho que ele aponta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, nós temos acesso à salvação. E, por fim, só lhe deu glória, né? A Deus toda a honra e a glória. Ou seja, nós cremos na existência de um único e verdadeiro Deus, que, consequentemente, não é criatura, mas criador, tem todo o poder, é onisciente, onipresente, onipotente, imanente, transcendente, e que por meio disso nós temos a base da nossa fé, de uma fé salvífica, a qual o grande lema é esse, João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Baseados nesses 5 solas, nós temos ali os 5 pilares da fé protestante, que por sua vez contradiz muito do dogmatismo católico da época e que, consequentemente, vai remontar a formação das instituições protestantes ao longo do tempo. Legal, maravilha. Então, desses 95 pontos, pastor, saíram esses 5 principais pontos que, eu vou usar essa palavra aqui assim, que mais incomodava Martinho Lutero
da forma que a igreja era conduzida. Isso. A salvação através das indulgências, a igreja acima da Bíblia Sagrada, a salvação através das obras. Isso. Então, desses 95 saíram esses 5 pontos, que são os mais que incomodaram Martinho Lutero. Isso. E que hoje a gente conhece até hoje, que são os principais pontos da Reforma Protestante. Sola as Escrituras, sola a fé, só a Deus a glória. Isso. Né? Sola fide, sola gratia, sola Cristo, sola Scriptura, soli Deo Gloria. Ou seja, são os 5 solas que, por sua vez, caracterizam a fé cristã. Vale lembrar que nas 95 teses existem várias críticas. Ele critica o clero, ele critica a forma como o clero conduz o povo à salvação, ele critica a liturgia de culto também. Né? Lutero faz uma crítica social da omissão do exercício da igreja pelos pobres, pelos órfãos, pelas viúvas. A igreja era a maior acumuladora de bens daquela época e, por isso, era uma forma de dominação. Ele critica o celibato da igreja católica, ele critica também o culto mariano, não é? Ele critica o modus operandi da igreja e, consequentemente, ele pretende trazer uma reforma para a igreja. Vale lembrar que Lutero, inicialmente, ele nunca desejou remontar uma nova instituição, tá bom? Quero deixar isso muito claro aqui no podcast. Ele só apenas gostaria que a igreja passasse por uma mudança. Porém, a igreja, com o seu poder, né, com o seu ego enaltecido, né, como o discurso de autoridade clerical, jamais iria aceitar essa condição. E com o passar do tempo, vocês sabem muito bem que Lutero ele vai ali meio que ser levado a formar a igreja luterana, que por sua vez, para quem não sabe, a igreja luterana ela terá muitas características da igreja católica com as reformas propostas por Lutero. Isso eu falo até na questão estética, física da igreja luterana, que tem na Alemanha, tem na Inglaterra, tem aqui no Brasil também, tem em São Paulo uma igreja luterana. Você vai perceber que tem algumas coisas muito parecidas com o ritmo católico, mas é uma igreja, diga-se de passagem, uma igreja protestante. Pastor, então, na verdade, o que Martinho Lutero queria, pelo que o senhor está nos ensinando aqui através do seu conhecimento, ele queria trazer a igreja de volta às suas origens. Ele nunca idealizou montar uma nova instituição, nunca foi uma revolta contra a igreja no sentido de se rebeliar e montar uma nova igreja ou uma nova religião, algo do tipo. O propósito maior dele era fazer com que a igreja retornasse para as suas origens. Era isso? Corretíssimo. Vale lembrar, quero deixar isso claro. Lutero nunca pensou em ter uma revolta, tanto é que o termo é reforma. Reformar quer dizer trazer uma roupagem nova, trazer uma mudança, alocar aquilo que precisa ser colocado, por os pontos, né, os pingos nos is. E ele, de fato, segundo algumas historiografias de historiadores que falam sobre Lutero, ele realmente tem essa preocupação, né? E essa preocupação mexe muito com ele, uma preocupação histórico, crítico, social. Ele via o sofrimento do povo e ele queria que o povo tivesse acesso à liberdade por meio da salvação das Escrituras Sagradas. Que aquilo não fosse um instrumento de dominação e opressão, mas que a verdadeira fé nos conduzisse à libertação, pastor, e à salvação plena em Cristo. O povo não tinha literalmente acesso à Bíblia, pastor? Só o clero da igreja que podia ter a leitura da Escritura Sagrada? Para você ter ideia, tem certas referências históricas que falam que os padres realizavam os cultos de costas, falando em latim. E muitos daqueles que eram estrangeiros não entendiam latim. O latim é uma língua clássica, né, falada pelos romanos. E o que acontece? Houveram vários povos que, por sua vez, dominados ali pelos romanos, que, por sua vez, a queda do Império Romano, e aí vão outros impérios que vão se formando, né? Os carolíngios, os merovingios, e aí vão vários impérios que vão tendo ali naquela conjuntura. Depois ali a formação dos Estados-nações que vão surgindo. O que acontece? Havia uma miscelânea cultural.
E quem tinha o conhecimento do latim, o latim era uma língua falada pela igreja. Então, o que acontece? Muitos não podiam ter acesso. E aí, tanto é que tem uma brincadeira, né? Quando fala assim, nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. E o povo só falava, amém. Porque muitas das vezes até não entendiam muitas das rezas que eram feitas em latim. Então, isso só levava o povo a crer por meio do medo. Uma das formas pedagógicas que a Igreja Católica utilizava era através da pedagogia do medo mesmo. Em que se o indivíduo não obedecesse, o fogo do inferno estava disposto para ele. E haviam várias crendices que envolviam aquela época. A crença do purgatório, por exemplo, né, de que a alma purgava e precisava ser purificada, então por isso tinha que se pagar indulgências os que estavam em vida para que as almas que estavam purgando pudessem ascender aos céus. Né? Então havia uma série de contextos ali que a igreja utilizava como arquétipos de medo para fazer com que o indivíduo enriquecesse a igreja naquele contexto. Pastor, para quem está ao vivo conosco, daqui a pouco pode entrar aqui e fazer a sua pergunta, tá bom? Já prepara a sua pergunta aí para fazer para o pastor Vitor Brito. Daqui a pouco também ele vai divulgar os material dele ali, a escola de teologia, para quem quer conhecer mais, para quem tem desejo de estudar teologia. Pastor, 508 anos se passaram da Reforma Protestante, onde as pessoas não tinham acesso à Bíblia, onde a igreja estava completamente distante da Escritura Sagrada. Martinho Lutero foi esse grande homem usado por Deus, ele e esses outros que o senhor falou, João Hus e tantos outros que foram canal de bênção, nesse sentido de reformar aquilo que já existia. Chegando agora no Brasil, pastor. Boa pergunta. Chegando no Brasil, o que isso vai impactar, o que isso vai mudar, como é que nós estamos hoje, desses 500 anos para cá, como que a igreja hoje se comporta, tem se comportado, como que nós estamos hoje? Bem, muito boa a sua pergunta. Eu esperava que você me fizesse essa pergunta também. A igreja brasileira, ela continua sofrendo uma série de interferências na sua produção teológica. A produção teológica brasileira, ela não tem parado de crescer. Tanto é que há uma expansão acadêmica, há um aumento do número de cursos de teologia. Antigamente, era muito raro que uma faculdade proporcionasse um curso teológico, haviam seminários ali institucionalizados. Hoje, existem algumas universidades seculares no Brasil que estão proporcionando a você fazer o bacharel de teologia. Existe também uma resistência do próprio Ministério da Educação, da portaria do Ministério da Educação, em reconhecer o curso de teologia, ao qual é considerado por algumas instituições um curso livre, porque a própria teologia ela é um conhecimento bastante abrangente. Eu costumo dizer que existem as várias teologias, e essas várias teologias ela acaba, então, para o MEC, né, o Ministério da Educação, tendo uma certa resistência com relação à produção teológica, porque a teologia é uma forma de conhecimento que ela não lida apenas com o campo, eu costumo dizer, das ciências humanas, mas com o campo da fé. E tudo aquilo que mexe com o campo da fé vai além da racionalidade em si. Para estudar teologia, você precisa crer também. E para nós, cristãos, o credo, a fé, é uma forma de conhecimento, né, distinta da racionalidade, desse momento histórico que Lutero está vivendo, dessa racionalidade do homem moderno, que está ali saindo do medievo, da idade medieval, da idade das trevas, para uma idade de iluminação, uma idade do racionalismo. Temos ali, por exemplo, a figura de Leonardo da Vinci, um homem vitruviano, um homem no centro de todas as coisas, um homem que está avançando, caminhando, né, nessa ideia de civilização, de racionalidade, do antropocentrismo humano. Então, o que acontece? Esse conhecimento ele vai influenciar mais à frente. Né? E hoje, para ser mais pertinente à sua pergunta, mais focado, o que acontece? O Brasil hoje sofre uma influência americana na teologia muito grande, né? Nós estudamos muitos teólogos norte-americanos. A teologia brasileira é influenciada pela teologia norte-americana. E essa teologia norte-americana ela também é muito influenciada pelos ditames capitalistas. Né? Então, você percebe, por exemplo, ali na década de 80, 90, no Brasil,
já ao final da década de 80 para o início dos anos 90, a teologia da prosperidade, que ela vem com essa bagagem de que para ser cristão tem que ser próspero, rico, não pode estar doente. E o que acontece? Essa teologia da prosperidade, ela traz uma conotação influenciada pelo capitalismo norte-americano, que vence, né, essa corrida armamentista, que vence essa visão do mundo bipolar contra a antiga União Socialista Soviética, hoje a Rússia. E aí o que acontece? O monopólio do imperialismo norte-americano, que vai impregnado numa teologia da prosperidade, do imperialismo norte-americano, de que Jesus é loiro, dos olhos azuis, branco, e que, na verdade, não tem nada a ver com isso. E isso vai influenciar os países latino-americanos, que, por sua vez, dependem dos Estados Unidos para poder movimentar a sua economia e uma série de coisas que estão influenciadas aí. Então, o Brasil tem realmente uma influência muito grande da teologia norte-americana e reproduz muito isso. E o que é que acontece? Hoje, existem as novas nuances que estão acontecendo também com os avanços tecnológicos e esses novos movimentos que estão acontecendo dentro da igreja evangélica, por exemplo, que tem trazido mais uma conotação mais egoísta, egocêntrica, materialista, distante de Deus e que não tem nada a ver com aquela essência que Lutero, por sua vez, propagava na Reforma Protestante. Então, a igreja cristã brasileira hoje, o senhor acha que precisa de uma nova reforma na teologia, que precisa de um novo, vamos dizer assim, modelo, um novo jeito da igreja. Um novo jeito, eu digo assim, o jeito que nunca deveria ter saído, né? O jeito bíblico, ali como a Bíblia, Deus no centro de tudo, a fé. O senhor acha que a igreja brasileira hoje ainda sofre algumas consequências que a igreja católica lá 500 anos atrás praticava? Ela sofre, continua sofrendo e vai continuar daqui para frente também. Eu costumo dizer que existem vários comichões, não é? Eu não posso aqui dizer que a produção teológica ela está equivocada. Não, porque existem vários teólogos sérios, comprometidos, respeitados e que, por sua vez, têm propagado uma santa e genuína produção teológica digna de aceitação. Mas o que acontece é que a igreja ela sofre interferências, ela sofre consequências exteriores. E o pior de tudo é que ela adapta essas interferências exteriores para dentro delas. E hoje nós percebemos que houve uma mudança daquele quesito conservador e tradicional do que se pensa a igreja para uma igreja hoje altamente moderna e tecnológica, e não que eu seja contra isso, mas de uma modernidade exacerbada, de uma tecnologia que, por sua vez, cria uma visão ideológica da igreja como um shopping center, um clube, um local de entretenimento, e a igreja tem que ser vista como um espaço de adoração, de culto, de louvor, de aprendizado, de coração quebrantado, de colocar a sua vida perante ao altar de Deus. Então, há uma reformulação do que se pensar a igreja hoje, que tem nos levado àquilo que a Bíblia também fala, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E isso é ruim, porque aqueles que estão chegando agora, eles acabam tendo uma visão de Cristo, Evangelho e Reino totalmente equivocada daquilo que realmente era a essência, que a reforma, por sua vez, pretendia propagar ao longo do tempo. Legal, maravilha. Tem alguma pergunta aí, Eduardo? Meus irmãos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o nosso pastor Vitor Brito, eu vou abrir aqui algum espaço para os irmãos fazer pergunta. E daqui a pouco eu retorno aqui para... Por enquanto não tem nenhuma pergunta aí? Os irmãos hoje, geralmente eles começam a entrar com a pergunta no final, pastor. Eles começam, normalmente o povo é aqui, a audiência do povo é quando a gente está falando que a gente vai finalizar o bate-papo, aí eles começam com as perguntas. Então, pastor, ao seu ver, a igreja moderna, a igreja atual, precisa passar por uma nova reforma, pastor? Na verdade, ela está passando também, porque o que acontece?
Eu vou ser pertinente na sua pergunta e vou trazer mais ênfase. Ela está passando, ela precisa e ela está passando. Ela está passando porque Deus, ele não abandona os seus. Deus não abandona a igreja, o Espírito Santo está atuante, mas o que é que acontece é quando os homens colocam o seu ego na frente. Existe sim uma produção teológica que, por sua vez, tem procurado manter a essência e escrafunchar a Escritura Sagrada. Eu falo no sentido de buscar, de se aprofundar, de ir na raiz do original, do hebraico, do aramaico, de fazer pesquisas arqueológicas, pesquisas históricas, de analisar antigas fontes, sabe, de investimento. É ainda no Brasil fraco. Investir nas ciências humanas, ainda mais em produção histórica, eu falo porque também sou historiador, nós não temos ainda o investimento. O Brasil não é um país que investe muito nas ciências humanas, né? Você vê aí que muitos doutores, mestres, passam por muitas dificuldades para que possam ter suas pesquisas realizadas. E a produção teológica também não é diferente. Porém, existem pessoas comprometidas e eu quero, assim, afirmar de forma ousada, usadas por Deus, para manter mesmo a produção da revelação da Escritura Sagrada, atenuante, né, disponível, iluminada para o mundo. Porque só por meio da verdade há revelação fidedigna e essa revelação nos leva a Deus. E foi o que Lutero procurou proporcionar. A sua intenção de levar o povo a Deus de uma maneira sincera. Então, só para terminar, né, na sua fala, realmente a igreja brasileira ela tem passado por momentos difíceis. E minha esposa tem uma frase que ela diz assim, brincando, né, daqui para frente, só para trás. Né? O que acontece? Eu acredito na resistência. Essa resistência ela é bíblica. Essa resistência, até dentro de um contexto escatológico, ela terá perpetuidade após o arrebatamento da igreja, com as duas testemunhas, com aqueles que ficaram e não foram arrebatados. Eu acredito no arrebatamento da igreja, eu sou pré-tribulacionista, já quero deixar aqui claro. Vai dar polêmica, eu acredito, hein, pastor? que Jesus Pré e pós. vem arrebatar a sua igreja. Eu acredito, conforme Apocalipse capítulo 4, ele nos livrará da ilha vindoura. Eu acredito ali, né, em 1 Tessalonicenses, que muitos que estarão vivos não dormirão e serão arrebatados, do grego harpazo, quer dizer tomados à força, retirados da terra. E acredito que os sinais já estão aí. Não sou daqueles que presumem arrebatamento, data, mês e hora, porque a própria Bíblia já deixou claro, né? Uma certa feita eu vi um rapaz colocando no TikTok, perguntando para a inteligência artificial quando é que seria a data, mês e hora. E a própria inteligência artificial respondeu: o arrebatamento é uma realidade, vai acontecer, mas a data, mês e hora nós não sabemos, e a própria Escritura já nos revela acerca disso. Então, eu não vou fazer aqui, não vou presumir, sou contra isso, de que se presuma data de hora. Jesus deixou bem claro, ele virá como um ladrão, isso fala da sua vinda, apesar que o arrebatamento será nas nuvens, é uma vinda invisível, mas que de fato haverá um grande colapso na humanidade, grande parte da humanidade vai desaparecer e, consequentemente, sobrevirá um momento de grande desatino e sofrimento sobre a terra, com o reinado do anticristo aqui. Maravilha. Como o senhor mencionou, pastor, existem muitas coisas na igreja hoje que são coisas que ocorreram lá atrás, que até hoje também a semelhança também ocorre. No quesito que o senhor falou, acesso à leitura da Bíblia. Naquela época o povo não tinha acesso. Eu acredito que o povo também desejava, almejava poder ler as Escrituras. Hoje, isso ajudou muito também essa reforma de Martinho Lutero, traduzir a Bíblia para o alemão, para aquela língua dele, a língua da época e tal. E hoje a gente tem muito acesso à Bíblia Sagrada aqui no Brasil. Eu falo no Brasil, aqui onde nós estamos aqui no Brasil, São Paulo, tem muito acesso. Mas o senhor também não vê que o aumento de
eu vou dizer assim, muitos comportamentos que ocorreram lá na época de Martinho Lutero, pelo clero da igreja, pelos líderes da igreja, muito do que eles praticavam lá se dava por conta do povo não ter acesso à Bíblia e não ter o conhecimento do que estava sendo feito. E hoje inverteu. Hoje inverteu. Hoje a gente tem muito acesso à Bíblia. A gente tem Bíblia disponível no celular, no tablet, no computador, a rodo, né? E a gente vê muita coisa se repetindo, mas a gente não vê o povo com essa sede. O senhor não acha que também isso se dá por falta do povo não ter essa fome, esse desejo de querer, de estudar a palavra de Deus? Boa pergunta, olha só, eu entendi onde você quis chegar com relação a isso, colocando, por exemplo, que na época de Lutero havia uma pobreza intelectual de produção literária, teológica, e também havia sobrepungente o monopólio da igreja em relação aos livros e à produção da época, até porque muitos ali tinham dificuldade de leitura e de senso crítico. Hoje há uma inversão, porque o que na verdade acontece é uma exacerbação do nível de informação. Existe muita informação, só que essa informação, muitas das vezes, ela não é examinada, esmiuçada, ela não é quebrada no sentido ruminante, né, de compreender aquilo que está sendo proposto. O que eu quero dizer com isso é que, como tem muita informação, as pessoas acabam não conseguindo sintetizar. E isso acaba gerando dúvida, confusão, acaba trazendo transtornos de interpretação e até mesmo mexendo com a nossa fé. Tudo isso é verdade, é válido. E o que é que acontece? Existe uma necessidade hoje das igrejas e das instituições elas chegarem a um denominador comum. Eu não estou falando de ecumenismo, tá? Eu estou falando de denominador comum em que sentido? Como existe essa amplitude, né, hoje de visões teológicas, acaba que, ao invés de agregar, afasta. E isso acaba sendo ruim, porque o Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Então, às vezes, a visão de enxergar sobre aquilo acaba causando um problema e, ao invés de unir, separa. E isso é ruim por quê? Porque essa segregação que existe em nosso meio, ela, ao invés de glorificar a Deus, né, apesar da diversidade, a Bíblia até fala sobre essa questão da multiforme graça e também fala da operação, né, de como se procede em relação a usos e costumes, em relação à questão cultural. Mas o que acontece? Jesus é o mesmo e opera em todos. Então, é necessário um bom senso também das lideranças, porque a postura dos líderes no Brasil, por exemplo, elas são dignas de escárnio. É um líder falando mal do outro, falando mal da denominação, falando mal da igreja. Ei, Cristo é o mesmo Cristo que está em tal denominação está na outra. Tudo bem que nós podemos divergir em relação à questão de usos e costumes, a questões doutrinárias, mas é o mesmo Deus. E todos vão para o mesmo lugar, entendeu? Entendi. Então falta um pouco dessa misericórdia, dessa complacência, dessa questão de agregar, né? Que por sua vez, eu acho que ainda vai demorar bastante para que possa mudar isso. Legal. Tem alguma pergunta aí, Camille? Vamos ver se tem pergunta ali. Nós estamos com alguns irmãos aqui ao vivo. Tem, já falei para o senhor, pastor, que aqui o povo gosta de chegar no final. Aqui eles creem que os últimos serão primeiro. Mas tem bastante comentário positivo. Muita riqueza de conhecimento. Sulamita. Clóvis, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. A lenda dos games, glória a Deus, benção. Valdinei, a paz do Senhor Jesus Cristo. Valdinei da Assembleia de Deus, do Ministério Belém. As igrejas evangélicas não estão se desviando da palavra de Deus? Consente a fé, trazendo a idolatria dentro dos cultos? Acredito que seja uma pergunta. Sim. Foi muito bem feita essa pergunta e eu concordo com isso sem sombra de dúvida. Por exemplo, você vê hoje até, eu estava em Salvador, né, que é a terra natal onde eu nasci, eu vi uma igreja e tinha assim uma imagem grandona do pastor, e aí na imagem do pastor, da imagem desse pastor na igreja tinha o nome da instituição.
Teve uma outra igreja aqui em São Paulo também, que eu tive a oportunidade de ministrar. A gente viu uma imagem gigantesca do líder da igreja dentro do espaço, né? O que acontece? Teve uma igreja de um pastor que ele canta uma música que é ovacionando um pastor dentro do culto. Uhum. O que eu quero dizer com isso? A figura das lideranças hoje estão tomando o lugar que deve pertencer a Deus. Esse culto antropocêntrico representado não só apenas nas imagens que eu vejo fora e dentro da igreja, na procedência dos liderados em relação aos líderes, como o próprio ato de beijar o pé ou de lavar os pés, não como um símbolo do que Jesus fez, mas como um símbolo realmente de adoração e de veneração àquela liderança, me faz lembrar até a questão da crítica que fazemos em relação às imagens de escultura na Igreja Católica. Mudaram-se as imagens e adoraram-se aos homens. Os ídolos agora, os postes ídolos agora são os homens, ao qual nós temos figuras de liderança que, por sua vez, falam mais do que a própria Escritura Sagrada. Então, o que é que acontece? Realmente, temos percebido na igreja brasileira a postura de algumas lideranças de forma muito equivocada que colocam a sua palavra como a frente de Deus. Alguns líderes que tomam posicionamento político como se o posicionamento dele político fosse o posicionamento de Deus. E colocando a Escritura, influenciando as massas como se aquilo fosse uma decisão divina. Então, muito cuidado com isso. A não nos levarmos a uma idolatria. E essa idolatria hoje, por sua vez, levando a decisões que necessariamente Deus defende a arbitrariedade também humana em determinadas decisões, por exemplo, em quem mesmo você vai votar. Né? Uhum. Então, claro que a gente tem um posicionamento político, claro que a gente olha e condiciona o partido ou o político em si, os valores que defende, mas a liberdade de voto é uma liberdade individual que até o próprio Deus defende. Então, existe uma monopolização do poder também, que hoje quer determinar sobre determinados liderados a quem você deve votar. Então, o que acontece? Essas questões estão dentro da igreja e, por sua vez, monopolizam e influenciam uma decisão que até o próprio Deus, por sua vez, respeita. Claro que nós ali condizaremos a Escritura Sagrada. Então, onde eu quero chegar com isso para finalizar? Essa monopolização ela está vindo, mas de uma outra forma e de uma outra roupagem. Havendo a necessidade, então, de retomarmos as velhas práticas e de buscarmos a essência que a própria Escritura de Deus nos deixa evidente. Amém. Espero que tenha superado a expectativa do nosso irmão Valdinei aqui. Tem outra pergunta aqui do Diego Silva. Uma pergunta: o que você me diz sobre essa modernidade com muita vaidade está trazendo uma frieza espiritual? Sem sombra de dúvidas, é o Diego, né? É o Diego. Parabéns, Diego, pela sua pergunta. Sem sombra de dúvida, há um livro de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele fala sobre essa modernidade líquida, essa sociedade pós-moderna, a qual tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado, a qual é comparado como águas lançadas nas mãos, das quais não se pode segurar. Então, tudo passa muito rápido e essa velocidade das coisas, ela acaba não trazendo consistência, ela acaba não trazendo solidez. A comida acelerada, é o fast food, a escada rolante aqui de São Paulo, que já é rolante, tem uma alta velocidade, mas libera o acesso da esquerda para um paulista passar correndo, ou seja, essa necessidade da correria faz com que a gente não consiga intensificar as relações. E essa falta da intensificação das relações faz com que a gente tenha um culto de 1 hora e adora a Deus e louva a Deus, e quando acaba o culto todo mundo sai correndo, não cumprimenta, não abraça, não fala com o irmão, não troca um contato, porque isso leva a uma frieza. O culto é visto como um clube, a adoração visto como entretenimento e as relações cada vez mais distantes. Então, isso também influencia exterior, influência dessa cultura que estão nos propondo, e isso acaba também influenciando as igrejas. Cabe aos líderes, cabe às instituições serem instrumentos de resistência conforme aquilo que Jesus nos ensinou, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Maravilha. Pastor, tem mais alguma pergunta aí, Camille? Se tiver, tá bom então. Pastor,
O senhor aqui falou muito bem sobre a Reforma Protestante. Nós já estamos a 1h15 Sim, ao vivo aqui com alguns irmãos e fora os que vão entrar depois. Se alguém tiver alguma pergunta, já prepara ela aí, pode fazer para o nosso querido pastor Vitor Brito. Mas antes da gente já ir caminhando para os finalmente, o senhor tem uma escola teológica, sim, o senhor tem um trabalho aí muito brilhante nessa área de teologia, sim, o senhor também é um pastor itinerante que sim, há mais de 20 anos está aí sim. ministrando a palavra de Deus. Se o senhor quiser falar um pouco da sua escola de teologia, para quem quiser ter mais acesso, mais conhecimento, por favor, pastor. Bem, eu, pastor Vitor Brito, eu sou membro da Assembleia de Deus Ministério do Belém, eu também sou professor da FAESP, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo, atuo ali no setor 42, e eu tenho uma escola teológica. Nós temos a Escola Teológica da Sabedoria, que é a ESA-TESP de São Paulo, e nós já temos 6 anos de formação dessa escola teológica. E o que é que ocorre? A ESA-TESP ela proporciona um curso básico, médio, bacharel de teologia, capelania cristã, liderança cristã, obreiro aprovado. A ESA-TESP ela trabalha na modalidade de curso livre, porém é uma instituição que ela tem um reconhecimento para poder ensinar de forma livre, de maneira interdenominacional. Você de qualquer denominação evangélica que professe Cristo como seu único e suficiente Salvador pode estudar na nossa escola teológica. A ESA-TESP ela funciona de 2 formas, através da forma presencial e também da forma virtual, a qual o indivíduo ele vai estar estudando, né, através de vídeos, através dos livros, realizando as provas e tirando dúvidas por meio de um grupo privado. E a ESA-TESP hoje ela já foi realizada em diversos estados do Brasil. Já formamos turma na Bahia, em Salvador, no Paraná, formamos turma em Goiás, em Minas Gerais, formamos turma em São Paulo aqui, que é a nossa principal área de atuação, principalmente aqui na Zona Leste. Nós tivemos turma também em Santa Catarina, durante o tempo que passei em Santa Catarina, nós formamos 2 turmas ali, naquela região de Camboriú e de Itapema, onde passei um período residindo naquela localidade. E hoje aqui em São Paulo, de volta, regressando a São Paulo, nós estamos com uma perspectiva de abertura ali em Brás Cubas e quem sabe aqui também, Deus queira, colocar um projeto a qual a gente possa estar ensinando as pessoas, trazendo elas para Deus, porque o principal propósito da ESA-TESP, pastor Jeremias, não é apenas fazer com que a pessoa aprenda, mas fazer com que a pessoa se relacione cada vez mais íntimo com Deus. A nossa equipe de professores que fazem parte deste grupo são professores comprometidos com a espiritualidade, com o conhecimento e com o relacionamento íntegro, real e verdadeiro com o único Deus. E para quem quiser ser aluno, para quem quiser se inscrever, telefone, se tem algum endereço? Ótimo. Você que deseja ser aluno da ESA-TESP, a Escola da Sabedoria Teológica de São Paulo, você pode estar nos contactando através do WhatsApp pelo número 11 91063 9959, me procurar, pastor Vitor Brito. Você também pode estar entrando na nossa página ESA-TESP _ Academy no Instagram, também no Facebook, nós temos ali também no TikTok, você coloca ESA-TESP Academy, né? Academy, de academia no inglês, e você vai encontrar ali um pouco dos nossos trabalhos que foram feitos, não só em São Paulo, como fora de São Paulo também. Vale lembrar que a ESA-TESP não trabalha só com curso de teologia, ela trabalha com obreiro aprovado, liderança cristã, capelania cristã. Nós temos aí um projeto para fazermos o curso de hebraico a nível básico e quem sabe aí também o curso de grego. Vale lembrar também que você, ao estudar na ESA-TESP, tem um curso de caráter a nível interdenominacional. Pastor, tá chegando as perguntas aqui. Você pode responder mais uma pergunta ainda? Posso sim. Vamos lá. Chegou mais uma pergunta aqui do Clóvis. Clóvis, ó. Minha pergunta é: qual ministério apoiou Martinho Lutero na época? Na verdade, ministerialmente falando, nenhum mesmo. Porque o que acontece? Naquela época histórica, Clóvis,
nós só temos a Igreja Católica Apostólica Romana em todo o monopólio religioso cristão. Era a única igreja Era que uma dominava única tudo. igreja que dominava tudo. Então, na verdade, ministerialmente falando, não havia nenhuma outra instituição que fosse oposta, antagônica à Igreja Católica. Então, Lutero ele vai ser meio que um prepulsor disso. A Igreja Luterana ela vai surgir um pouco mais à frente. Mas o que acontece? Lutero ele vai ter apoio da camada burguesa, da burguesia, que é uma camada socioeconômica que está ascendendo e que não está situada nessa teologia católica, porque como a Igreja Católica ela criticava a usura, a acumulação de bens capitais, e o que está acontecendo? Nessa época, dessa idade moderna, nesse renascentismo, temos um período socioeconômico chamado de mercantilismo, que é o sistema de mercado ao qual ali está crescendo. Esse sistema de mercado, que é um modo de produção, o que é que vai fazer? Ele vai vigorar naquela época. As relações medievais eram meio que por escambo, por trocas, e nesse fortalecimento da Idade Moderna com o valor monetário, com a moeda, né, o que é que vai acontecer? E a formação dos Estados-nações, a classe burguesa, que é uma classe emergente, porque então as classes eram estamentais, não havia muita mobilidade social, ela vai precisar ter o seu lugar no status quo dessa época. Só que o que é que ela precisa? Ela tem uma teologia que vai contra ela, que prosperar é pecado, que acumular riquezas é pecado. A igreja ela tem todo o domínio ideológico. E o que acontece? Tanto é que os reis, para governar, né, o Baudin, por exemplo, diz que o direito soberano dos reis, que diz que toda autoridade divina é constituída por Deus. O que acontece? Os reis vão se associar à igreja. Tanto é que você vê em muitas pinturas e em muitas representações e na historiografia europeia, os reis sendo apoiados pelos papas. Por quê? Porque era uma forma de dar a eles autonomia e autoridade para o seu governo, como se esse governo fosse abençoado por Deus pela autoridade que o Papa dava a ele e também servia como conselheiro real. Então, o que acontece? Não há uma contradição antagônica, de fato, evidente nessa época. Então, essa classe burguesa apoia o Lutero e aí ele vai ter a liberdade de fazer a tradução, vai ter uma liberdade de proteção, que, por sua vez, a igreja queria matar Lutero mesmo. E aí, consequentemente, essa liberdade vai dar a ele espaço para que ele possa produzir uma nova teologia que venha abarcar também os interesses da burguesia mais à frente. Legal. Mais alguma, Camille? Não. Então vamos lá. Pastor, nós estamos há quase 1h30 aqui. A hora passa muito rápido quando a gente está falando dos assuntos do reino do céu. De uma maneira sucinta aqui, bem resumida, nós tivemos lá essa reforma da época de Martinho Lutero, lá no ano 1500, 1517, por volta desse ano aí, que até hoje perdura, e a gente vem falando, vem comentando sobre isso. Pastor, um aconselhamento aqui para os novos ministros do Evangelho, os novos pregadores, aquele irmão que é crente, de repente novo convertido, está começando na fé agora, de repente ele está embarcando na fé, está vendo muita coisa. Um conselho equilibrado e um conselho aí de repente para, né, que eles possam se aprofundar no conhecimento, porque a Bíblia diz que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento, mas aquele conhecimento que a gente não sabe, vamos dizer, controlar ele aí, acaba fazendo com que a gente ache que a gente é um novo Martinho Lutero da época, que vai revolucionar tudo. Então, como que a gente pode aconselhar aí esse irmão a ter aquele, vamos dizer, equilíbrio? Eu volto a mencionar as 5 solas, né? Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Christus, Soli Deo Gloria. Ou seja, somente a Deus toda a glória, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras. Esses 5 pilares possam fazer parte do seu engajamento teológico, do seu engajamento de fé,
a qual é proposta em nosso coração como uma revelação da qual acredito divina, para que nós possamos compreender que, primeiro, as Escrituras, elas são inspiradas por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e não apenas contém. Que nós possamos entender que a salvação e a justificação dela vem por meio da fé. Que Jesus é o nosso Salvador e intermediador entre Deus e os homens. Que a graça é o favor imerecido do qual estávamos sobrepujados à morte e estávamos destituídos da graça de Deus. E reconciliados fomos por Jesus Cristo por meio da cruz do Calvário. E só a Deus toda a glória e honra. Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é o princípio, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, imanente, transcendente, eterno e, consequentemente, o nosso Senhor. Maravilha, maravilha. Meus irmãos, você que está conosco aqui, você que ficou até agora aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Nos ajude, nos dê essa força aí para que a gente continue fazendo esse trabalho, para que a gente continue aqui nas redes sociais. Como diz o ditado popular, a gente poderia estar matando, a gente poderia estar roubando, mas nós estamos aqui na rede social falando da obra de Deus, falando de Deus, falando do seu poder e da sua obra salvadora que foi realizada lá na cruz do Calvário e até os dias de hoje vem mudando vidas, transformando o mundo, transformando vidas, impactando com a sociedade. Pastor, o senhor gostaria de abordar mais algum comentário, alguma coisa que ao longo da live aqui a gente não abordou, alguma pergunta que não foi feita, alguma pergunta que os irmãos não perguntaram, alguma coisa que eu não abordei ao longo desse podcast aí? Gostaria de abrir esse espaço para o senhor aí, para que o senhor possa abordar alguma coisa dentro desse assunto, divulgar suas redes sociais, seu trabalho. Fique à vontade, meu querido. Olha só, eu gostaria de aproveitar esse momento e citar como contribuição os pensadores reformadores, né? O Martinho Lutero, ele realmente é um grande pilar para a reforma protestante, mas eu também não posso deixar de citar o João Calvino, que na verdade ele foi aquele que popularizou o Soli Deo Gloria, Sola Christus, né, as 5 solas, apesar de Calvino, né, ali está numa divergência teológica, né, do calvinismo, mas, querendo ou não, ele tem uma importância muito grande para a produção teológica ao longo do tempo. Sem esquecer também, nós temos a figura de Jacob Arminio, pai do pensamento arminianista, que por sua vez também foi discípulo de João Calvino e que também foi muito influenciado pelas leituras de Santo Agostinho e que, consequentemente, hoje é a concepção de visão teológica que eu tenho. Eu sou de visão arminianista e acredito que essa contribuição ela me faz ter uma visão de mundo aproximativa daquilo que realmente a Escritura Sagrada ela tem nos proposto. Sem esquecer também a figura de Wilke Zwingli, que por sua vez também foi muito importante para o desenvolvimento das 5 solas e, consequentemente, perceber que hoje no Brasil a teologia ela tem crescido, ela tem se expandido, um número de séries de universidades e de cursos teológicos tem aumentado. Só que em detrimento a tanta informação é necessário que você tenha um senso crítico, procure mestres, pessoas gabaritadas que estudam, que se formaram, que vieram de uma academia respeitada, que tem Deus não no sentido apenas literal da palavra, mas no sentido de vivência, porque pelos frutos os conhecereis. Então, eu acredito que essa fé ela é uma fé viva, eficaz e transformadora, que não seja da boca para fora, mas que seja visto em atitudes. E, por finalizar, que tudo isso contribua para o enriquecimento do conhecimento de Deus. O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. E que nós possamos examinar as Escrituras, comparado à atividade ruminante de um camelo, a qual, quando come o alimento, ele mastiga a tal ponto de deglutinar todo aquele alimento, quebrar
todas as enzimas daquele alimento, fazer aquele bolo alimentar, levar para a cavidade estomacal, a tal ponto que todo aquele alimento, né, mastigado faça uma boa digestão. O problema hoje, na teologia brasileira, no conhecimento hoje, é a maneira como nós examinamos, como nós comemos esse alimento. Se a gente não mastigar direito, infelizmente, nos fará mal. Mas a partir do momento que nós realmente mastigamos direito, deglutinamos direito o alimento, formamos aquele bolo alimentar, fazemos ali uma boa digestão e isso, consequentemente, nos trará um bem. Maravilha. Pastor Vitor Brito, muito obrigado pela sua presença. Meus irmãos, ficou aí o conselho aos irmãos. A própria Bíblia nos diz, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. A Bíblia também diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E também diz que quando Paulo foi anunciar a palavra, os bereanos, eles examinavam as escrituras. Então ficou o conselho aí, tá bom? Para que nós possamos se despertar para esse conhecimento, para cada dia mais aprender da palavra de Deus e aprender sobre Deus. Muito obrigado, pastor Vitor, pela tua presença aqui. Obrigado. Tá bom? Pode contar conosco aquilo que o senhor precisar, tá bom? Amém. Mas antes da gente finalizar, faça uma oração para os irmãos, pelos irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que vão nos acompanhar depois, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar, compartilhar, para que a gente possa continuar trabalhando em prol do reino de Deus. Bem, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer poder estar aqui com vocês, que possam haver mais iniciativas como essa, de propagar e engrandecer ao nome do Senhor. Então, somente aqui nos resta agradecermos a Deus e fazemos uma oração. Você que acompanhou, compartilhe, se inscreva, publique, faça cortes. Você tem essa autonomia para poder estar divulgando esse podcast, estar divulgando esse bate-papo, esse encontro tão agradável, cujo propósito realmente é glorificar a Deus e fazer com que expanda o seu conhecimento. Então, nos resta orarmos. Pai, muito obrigado, meu Senhor, por essa palavra, por essa oportunidade, meu Deus, Senhor, de estar aqui, de aprender, de ensinar, Senhor, acerca da Tua palavra. Desde já, Senhor, guarda, livra, protege, repreende, desfaz, mantém a Tua pó, toda e qualquer investida. Nos dar uma semana abençoada, rica, Senhor, produtiva na Tua presença. Que todo esse conhecimento, meu Senhor, que foi exposto, seja para a Tua glória. E que a exposição dele, meu Senhor, venha contribuir para a edificação de muitos, meu Senhor, para que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado. É no nome de Jesus que nós chegamos.